Então, pessoal, o maior palhaço da história das criptomoedas voltou a fazer palhaçada. Olha só que divertido. Vamos falar um pouquinho a respeito disso. E o quão patético é essa situação que eu vou contar aqui pra vocês. Meu nome é Marcos Eduardo. Te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações aqui nesse canal pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece. E deixa um like também, porque isso me ajuda muito, de verdade. Não vai ter benefício nenhum pra você, mas você vai me ajudar. E eu vou ficar muito feliz. É isso. Sinceramente falando, é isso. Primeiro link na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando meu link para se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. E a corretora ainda está com uma promoção que você, realizando o seu cadastro, verificando o documento, tudo lá certinho, você ganha até $100 de recompensa, tá? O segundo link é referente a um robô de operações trabalhando na Binance e várias outras corretoras. Tendo dito isso, vamos lá ao material desse vídeo de agora. Então, bom, ó, em 2017, o que rolou? Ninguém tava com coragem de falar o nome Bitcoin. Ninguém que fosse do mercado financeiro tradicional tinha essa coragem, tinha lá essa cara de pau. E daí, ficava todo mundo meio que perdido, porque o Bitcoin tava subindo, e aí todo mundo quietinho, né? Ninguém ligado a Bradesco, Santander, Itaú, qualquer tipo de banco ou instituição financeira que tenha menor relevância, tava falando a respeito de Bitcoin e criptomoeda. Ninguém, zero bola. E daí, o que aconteceu? O CEO do JP Morgan, ele chega e fala assim, publicamente, no meio de um discurso que ele tava fazendo, uma palestra, enfim, falou lá: Bitcoin é moeda de bandido. Vamos analisar essa frase dele primeiramente. Ó, Bitcoin é moeda de bandido? De fato, se não me engano, do período de 2009 até 2011, tá? Não tenho certeza desses dados. Mas eu realmente vi essa informação publicada pelo Departamento de Controle de Drogas dos Estados Unidos, que falava que, dentre esse período, realmente a maior parte de transações de Bitcoin eram realizadas, eram oriundas de atividades ilícitas, seja sonegação, e nesse caso eles incluem sonegar imposto, ou seja, você trabalha sua vida inteira, o Estado não te ajuda em porcaria nenhuma e você tem que pagar imposto, daí se você se recusa é crime, tá? Mas, tá, então, sonegação, uso de drogas ilícitas e várias outras coisas. Então a galera pagava com o Bitcoin. Então a maior parte do uso do Bitcoin era de fato da bandidagem. Mas de 2011 em diante não era mais. Só que 2017 o Bitcoin estava subindo. E menos de 1%, de acordo com o departamento norte-americano lá, era para o crime. E inclusive o dólar norte-americano tem uma porcentagem maior de uso para atividades ilícitas do que o próprio Bitcoin. Então, se alguém fosse o criminoso, primeiramente seria o dólar norte-americano, que é a moeda padrão a nível mundial, para depois ser o Bitcoin. Só que ele falou lá, Bitcoin é moeda de bandido. E a gente sabe que não, obviamente, é uma moeda normal. E por ela ser dinheiro, por ela ser uma moeda normal, só que só tem a sua versão digital, ela pode ser usada para o crime, pode ser usada pelo Estado, pode ser usada por qualquer pessoa, entendeu? É por isso que tem Bitcoin e ações ilícitas, porque Bitcoin é um dinheiro normal. Se não fosse dinheiro normal, talvez não pudesse ser usado para ações ilícitas. E daí, nesse dia eu lembro, o Bitcoin caiu metade do preço. Metade. Foi assim, uma oscilação de cerca de 50% de um dia pro outro, malandro. O negócio foi assim, você não acreditava. Assim, saiu matéria de o fim do Bitcoin. Bitcoin já era. Nossa! Mataram o Bitcoin, enterraram, fizeram funeral e tudo. E daí, no dia seguinte, o Bitcoin não só recupera tudo que perdeu na mesma semana, como tem uma alta de quase 100% na mesma semana. Então, além de recuperar, teve mais 100%. E daí, isso daí ficou conhecido como o histórico palhaço, né, das criptomoedas, o CEO do JP Morgan. E agora esse jovem gafanhoto vem aí novamente dar os ataques de pelanca dele, dar o pitchzinho. CEO do JP Morgan chama a criptomoeda de esquema de pirâmide financeira descentralizado. E assim, pior que ainda tem gente que olha pra isso, ó, e tem confiança nessas pessoas, né? Porque hoje em dia a gente
vive em um mundo que as pessoas têm credibilidade baseada na instituição criada pela Igreja Católica que a gente chama de faculdade. Então, se um cara ele faz faculdade em um determinado assunto, as pessoas começam a entender que qualquer coisa que seja proferida por tal pessoa, que seja do âmbito ao qual ela estudou, é uma verdade absoluta e inquestionável. Claro que isso não é o senso comum, não é algo que todo mundo pensa, mas grande parte da população meio que é assim. E claro, até que faz um sentido essa lógica. Se o cara estudou medicina e ele te passa algo baseado no que ele estudou, é mais provável que ele esteja certo do que alguém que nunca estudou nada. Ok, isso é fato. Mas ao mesmo tempo, a medicina tira muitas vidas, né? A medicina também mata muita gente. Tem gente que não sabe disso, mas a medicina mata muita gente. E a gente tá cheio aí de especialistas no mercado financeiro que não entendem muitos aspectos do mercado financeiro e ainda querem falar a respeito. Basicamente isso. E temos como exemplo o cara que é especialista no mercado financeiro e tem uma posição de alta relevância no mercado financeiro, fazendo palhaçada. O CEO do JP Morgan, Jamie Dimon, considera as criptomoedas como um conto de duas cidades, com tokens que são chamados de moedas de um lado e inovações reais do outro. Enfim, não vamos nem entrar muito nesse mérito, né? Porque basicamente o que aconteceu com o JP Morgan ele falou o seguinte, Bitcoin não é uma boa, mas a tecnologia que o Bitcoin trabalha, a blockchain, pode ser uma boa. Então a melhor coisa que a gente poderia ter é uma moeda que trafegasse em algo similar a blockchain, mas que fosse gerida por um banco. Nossa, e que coincidência, o JP Morgan é um banco. 300 dias depois, 365 dias, praticamente um ano depois, a gente descobriu que eles estavam, desde aquele momento que ele falou isso, desenvolvendo justamente a moeda deles, o sistema de pagamento deles, que depois viria a ser concorrente da Ripple, que criou um protocolo padrão chamado XRP. E quando ele foi questionado, justamente a Ripple e o XRP eram exatamente aquilo que ele falou. Ou seja, um sistema baseado em blockchain para remessas interbancárias que tem um token nativo padrão, que pode ser ou não pode ser utilizado de acordo com a escolha do cliente. E era exatamente o produto que ele estava desenvolvendo. E ele falou, Bitcoin é muito bom, mas se tiver um produto assim, 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 vai ser... Bitcoin não é bom, se tiver um produto assim, assim, assado, vai ser infinitamente melhor. Daí, como ele já era concorrente da Ripple, esse produto da Ripple, não, esse daí, vejam só, não é lá essas coisas, né? E agora, novamente, assim como em várias outras ocasiões, ele volta a duramente atacar o Bitcoin e exercer a sua influência. Claro que o Bitcoin não vai mais oscilar, não da maneira como oscilava, porque o viado chegou e falou lá uma parafernália, um assunto sem pé nem cabeça. Até porque hoje, embora a gente tenha muito senso comum dentro do nicho das criptomoedas, o pessoal tem um pouquinho mais de conhecimento, né? Um pouquinho mais de conhecimento. Tanto é que na primeira vez que ele falou isso, eu até já ganhava uma graninha com criptomoeda, mas não era o que me sustentava, né? Daí eu fui estudando, fui aprendendo, fui crescendo intelectualmente e buscando mais entendimento a respeito do assunto, até o ponto que eu consegui viver disso, larguei meu emprego e tudo, mas, gente, pra vocês verem, né? A gente não deve analisar quem é que tá dizendo, a gente tem que analisar o que é dito e a origem daquilo que é dito, tá? É o chamado ad hominem, que é quando você tenta identificar ou qualificar a fala de alguém justamente pelo alguém que a diz. Então você não tem argumento para combater a pessoa, daí você vai lá e ataca a pessoa. Por exemplo, não dá para confiar nisso que o Marcos falou porque o Marcos
é uma pessoa legal, o Marcos é uma pessoa chata, o Marcos é ruim, Marcos é bom, Marcos... Entendeu? Então, a mesma coisa. Então, a gente não pode... a gente não pode considerar, é o CEO do JP Morgan. Mas justamente a mesma pessoa disse mais uma cagada aí, uma pirâmide financeira. Gente, ó, pirâmide financeira é diretamente um tipo de tipo de processo, um tipo de produto que rende dinheiro, e isso só dá dinheiro se tiver entrada de novos membros. A gente teve, inclusive, uma pirâmide financeira que ela durou cerca de 13 anos. Daí vem a negada lá falando assim: ah, mas essa empresa que eu tô investindo aqui, ela já tá há 1 ano no mercado. Ela já tá há 2 anos no mercado. Como que é a pirâmide? Ué, tem pirâmide de 13 anos? A pirâmide mais velha durou 13 anos. Ah, mas fulano de tal investiu. Sabia que o HSBC e o Banco Santander também investiram? Sabia que atores de Hollywood investiram nessa pirâmide financeira? Que foi uma das maiores da história? Né? Então, assim, é complicado esse tipo de coisa. Então, a pirâmide financeira, ela se caracteriza pela entrada de novos membros. A partir do momento que não tem novos membros, ela quebra. Então, o Bitcoin não está prometendo nenhum tipo de renda, não tem nenhum tipo de produto associado, é pura e simplesmente uma moeda. Uma moeda que não pode ser infinitamente fabricada. Então, se você tem o dólar, se você tem 10 dólares no seu bolso, o governo vai lá e fabrica mais dinheiro. Aqueles mesmos 10 dólares que poderiam comprar um determinado produto perdem o seu poder de compra e não conseguem comprar aquele produto porque o infeliz foi lá e fabricou mais dinheiro, ligou a impressora e mandou imprimir. Agora, o Bitcoin não tem como você fabricar mais Bitcoin, né? Existe uma quantidade determinada de 21 milhões e ponto! Acabou! E como que isso é uma pirâmide financeira? Só porque tem grande volatilidade? Então você percebe que essa fala não faz o menor sentido. O menor sentido. Mas tá aí um cara influente pro mercado financeiro como um todo. Pô, o CEO de um dos maiores bancos do mundo vai lá e fala um negócio desse. E eu que sou idiota, eu que sou uma pessoa que muitas vezes está em um grau intelectual proporcionalmente abaixo do dele, consigo ver o tamanho da besteira que o cara tá falando. Claro que muitas vezes podem existir aí interesses ocultos, e na verdade ele sabe que ele tá contando uma mentira, mas a conta para que possa favorecer uma determinada situação que a gente não sabe qual é. Óbvio. Mas a gente não sabe até que ponto é só um pensamento extremamente conservador ou um pensamento vindo oriundo de interesse ao qual não sabemos, né? Isso aí a gente nunca vai ter como afirmar, só o Criador dos céus da terra pode perscrutar o coração humano. Então inscreva-se no canal se não é inscrito, ative o sininho das notificações e antes de ir embora, deixa o like aí, por favor! Isso ajuda muito, sério, de verdade, senão eu não estaria pedindo. Valeu, até mais!